E muito das coisas que a ciência comprova é aquilo que já se fazia muitos anos antes e tem que esperar a ciência comprovar para que as pessoas acreditem. Entendo que também tem outras pessoas do outro lado que usam essas técnicas que não são comprovadas de uma forma irresponsável. Então, tudo vai ser daquela pessoa, a gente tem que entender como o terapeuta é de verdade. Sempre dou a dica para os meus pacientes e me coloco nisso, tente conhecer um pouquinho do lado pessoal do terapeuta que vai cuidar de você, só um pouquinho. Não estou falando que ele não vai ter sua dor de barriga, vai. A diferença é que ele vai tentar entender como ele criou aquela dor de barriga, por exemplo, né. Sendo assim, como que a gente pode, comprovar? Exemplo, a gente vai falar daqui a pouco de armas, mas eu vou falar só de um detalhe, é comprovado que o cara lá de bigodinho na Alemanha, não ele, Sim. mas a equipe dele, de ocultistas, usavam frequências para manipular os soldados deles, para que fizesse aquilo que eles fizeram e que ficou na história aí de maldade, né. Então existe. Por exemplo, quando a gente está eu vou dar exemplo de show de novo, né, até a gente chegar na parte da saúde. Quando quando a pessoa fala tá tocando um estilo musical que leva as pessoas a ir até o chão, a pessoa não fala para as pessoas irem até o chão, mas as pessoas já vão até o chão, né, entende? Eh Todas as igrejas e nada contra a religião, não é isso, e tem os mantras, tem tudo isso, as pessoas entram em um outro estado. A gente na missa vai ter música, missa católica, missa budista, enfim, todas as religiões, etcétera, né. Se a gente entende que uma célula, assim como uma taça de cristal, tudo que é formado no nosso corpo tem uma frequência, se a gente entender qual a frequência daquela célula que está doente, a gente consegue criar uma frequência para entrar em ressonância com aquela célula, e se essa célula estiver doente, a gente pode eliminar essa célula para que não cause mal àquele corpo que carrega essa célula, entende? Então o processo é muito simples, tanto é que tem muito até vídeos no YouTube aí do pessoal destruindo células, né, que não são boas, vamos dizer assim, por microscópio com frequência. Então isso é Não, muito e possível. no aspecto, de fato, científico, né? É comprovado cientificamente que o DNA é o maior receptor de frequências de som. Você pode alterar o DNA através do som. Isso é comprovado cientificamente, né? Outra coisa que existe na vida de todo mundo e que ninguém para pensar, que existe desde a década de 40, existe uma máquina que todo mundo usa o tempo todo, chamada ultrassom, Pois é. né? E o pessoal fala, vou lá fazer ultrassom, o pessoal, tipo, ultrassom, mas o pessoal não para pensar o que é ultrassom, né? Então, ultrassom simplesmente é a máquina que está usando esse ultrassom, que esse som extremamente agudo, né, acima dos 20 mil Hz, que é colocado em contato com a determinada região do corpo da pessoa, esse som reverbera dentro da pessoa, volta o eco e você consegue ver todos os órgãos, o que está mexendo, você vê o bebê, É é a máquina de ultrassom. é igual sonar de submarino, né, como que Exato. funciona. Vai Então, assim, bater e voltar. existe desde a década de 40. E, cara, quer mais comprovação que isso está em todos os hospitais, né? Chegou, o primeiro máquina de ultrassom que chegou no Brasil foi trazido em 1970. Tá aí, mais de 50 anos e pessoal, pô, será que o som... Ressonância magnética, Ressonância, Então, isso. O exato. pessoal fala, né? A torto direito E não para pra pensar. Uhum. A pessoa, assim, ultrassom é de som? É de som. E até no dentista mesmo, tem dentista que faz limpeza com Sim. ultrassom, né? Tem. Tem um monte de Então, tecnologia envolvida nisso. exatamente. Isso falaram da ciência, né? E até pontuaram alguns nomes. Na antiguidade, né? Na Idade Média, vamos dizer assim, quando começou a despontar isso, iluminismo e tal, salvou muitas vidas, né? Porque a igreja falava que era daquele jeito, e se não fosse daquele jeito era bruxaria, e que tinha que mandar a pessoa para a fogueira. E os caras, não, pera um pouquinho, tem isso daqui, a comprovação melhorou, salvou muitas vidas, né? Mas, ao mesmo tempo, também o cientista também começou a afastar as pessoas do metafísico, Uhum. do contato divino, do inexplicável, né? Porque a ciência chega num ponto que eles precisam parar. Daqueles que você falou, né?
daqui ele não passa. Uhum. E aí, quando algo consegue ultrapassar isso, muitos chamam de fé. Uhum. Muitos colocam como algo não explicado. E aí que eu acredito que a gente pode unir forças nisso, né? Que a gente está conversando sobre isso para justamente as pessoas entenderem que não existe um vilão e um mocinho. Os dois são mocinhos, né? Uhum. Ou os dois podem ser vilão, né? Dependendo de como as pessoas usam. Isso é. Para que contextualizei isso, para a gente poder entrar um pouco mais nessa questão dos hertz. Que até você falou que na época lá do Bigodinho lá, Uhum. eu já ouvi falar que ele pediu para toda a rádio ser Isso. modificada, né? Uhum. Que anteriormente não era. Então, vocês podem falar um pouco sobre essas diferenças de hertz, né? Quais são os mais utilizados, tanto para finalidades de controle, que daí a gente vê que está em larga escala, quanto, de repente, para um objetivo paralelo, né? E é lógico, eu acredito que devem ter muitas, mas há alguns exemplos para o pessoal, que às vezes eu vejo o pessoal escrevendo que usa frequência tal, tal, né? Só para o pessoal poder entender melhor. Uhum. Você? Bom, antes de mais nada, vamos explicar o que é o Hertz, né? Uhum. Todo mundo, muita gente fala o que é Hertz e no final acaba só falando dos números, 432, 528, e não explica. O Hertz, na verdade, é a quantidade de vibração por segundo que aquela frequência emite, né? Então, por exemplo, 432 Hz são 432 vibrações por segundo, né? E, fora isso, né, em toda essa parte que a gente fala, né, da ressonância com tudo que existe, né? Então, o 432 seria o mais natural, né, o mais equilibrado possível, né, que soa com a natureza, com o nosso status de equilíbrio e tudo mais, né? Tuxi. E então, Rafael, eu vou ter que entrar um pouquinho, adiantar um pouquinho, né, vamos dizer assim, porque o que foi muito utilizado lá na época do Bigodinho não é uma frequência pura, né? É uma coisa chamada som ou batida binaural, né? E o que seria isso? É usado, tem muitos aí no YouTube espalhado, então simplesmente é o quê? Eu vou colocar uma frequência pura. Exemplo, 100 Hz desse lado, com fone de ouvido. E desse outro lado, 108 Hz. E a gente vai escutar isso, logicamente, ao mesmo tempo com o fone. Então, essa diferença de 8 Hz, nosso cérebro vai gerar, entre muitas aspas, uma batida, porque ele vai tentar procurar a todo momento. Então, aí sim a gente pode ver batidas que vão levar você ao estado REM, alfa, teta, gama, etc, né? E aí, como a gente falou sobre 432 e 440, que a diferença de 8 Hz, é nos 8 Hz justamente que a gente consegue colocar a pessoa, por exemplo, em estado de transe, e aí a gente consegue inserir, é uma hipnose, inserir informações onde a gente pode manipular as pessoas. Lembrando, 8 Hz a gente não escuta, né? Como o Marcos bem falou, a gente escuta de 20 a 20 mil. Mas na batida, essa diferença de 100 para 108, por exemplo, o cérebro entende e começa a gerar essa batida. E isso foi usado na época. Foram com fones? Não. Aí sim, manipularam de uma forma, usando caixas de som, etc. E até com tons isocrônicos, que aí sim eu consigo também colocar uma frequência inserida em uma música, em alguma coisa, né, sem utilizar fone, que vai dar o mesmo aspecto, da mesma sensação da batida binaural. Então, foi essa mistura de técnica que eles usaram. Aí não precisa, daí nesse caso, tem gente que eu já ouvi muito. Essa aqui tem que ouvir com fone de ouvido, essa aqui não precisa ouvir com fone de ouvido. Eu já ouvi muitos dizendo que não precisa, outros dizendo que precisa, né? E aí você falou que tem algum sentido, às vezes, colocar o fone, né? Sim. Por conta desse balanço que dá, né? E uma coisa interessante, por exemplo, os sons binaurais, você vai estar ouvindo dois sons diferentes, entrando um do lado esquerdo e outro do lado direito, só que o cérebro ele vai interpretar um terceiro som. Então você ouve dois que gera um terceiro que só o cérebro capta. Ele fica tentando... essa confusão que dá compensar. É o que faz o negócio acontecer. Isso. Legal. E aí a gente falou sobre isso, né? Que nem, por exemplo, vocês comentaram que antigamente era 432 Hz, e aí passaram para 440. Sim. Essa diferença, que para muitos que estão assistindo pode parecer mínima, é o que traz toda a bagunça, então? É uma das
pode ser uma das coisas, mas é muita coincidência. Existem, se vocês procurarem na internet, vocês vão perceber que também essa mudança foi da equipe do cara de bigodinho lá, da Alemanha, né? Então, 432 até também faz parte da geometria sagrada, né? 440 não. Tá? A gente também tem que lembrar que não é que todos os instrumentos são afinados em 432 ou 440. Numa orquestra, por exemplo, vai ter maestro que vai pedir para afinar em 441, 442. Por que eu falo isso? Porque pode ser que tenham pessoas que trabalham, toquem orquestra, falam, vai, Toshi, blá, blá, blá. Não, tem também. Calma lá. Estamos falando de algo mais geral. Então, numa música popular, MPB, rock, etc., aí sim, você vai afinar seu violão, sua guitarra, entre outros instrumentos, num padrão do Lá, né? Porque cada nota musical tem uma frequência correspondente em Hertz. O Lá seria ali na região de 430 até uns 447, 448. Por padrão, então, voltando, era inicialmente 432, depois foi, né, transformado em 440. Então, e aí a gente volta, essa diferença de 8 Hz, como a gente bem aí deu exemplo sobre as batidas binaurais, a gente consegue até manipular pessoas, vamos dizer assim. Então, justamente o indivíduo lá fez essa mudança, e justamente isso a galera não voltou porque era antes. E deixou nas frequências lá, porque tem algum sentido deixar nessa frequência, né? Não, e voltando lá atrás, no começo da nossa conversa, até com relação às pirâmides, as 3 pirâmides de Gizé, elas estão em proporção de 432, né? Então, assim, cara, que coincidência, né, cara, esse 432, né? E é interessante que se você também puxar para uma parte mais da numerologia, da parte da espiritualidade, né? Se você juntar 432, você tem o número 9, né? Que é o número pleno da espiritualidade, do natural e tudo. E o fato de muitas pessoas hoje buscarem frequências pela numeração, por exemplo, tem 528 também, que é muito falada, exato, e a 1, né, a frequência 1 Hz. Nesse caso, por exemplo, a pessoa vai sintonizar o dia inteiro com a 528, já contando que é uma frequência que o Toshi já comentou, que é calculada lá, desconta, que às vezes as pessoas põem no YouTube, não desconta, tal, exato, né? Isso. Já vamos contar que ela já é pura. Mas aí depois, se puder explicar um pouquinho sobre esse cálculo, para quem está vendo pela primeira vez, a pessoa está o dia inteiro trabalhando, daí ela fala, 528 eu vi que é boa, estou ouvindo. Ou então 432. Ou então a 1. A depender do objetivo, qual é o tipo de resultado que pode ter, né? Ou não, né? Sim. Então é assim, muita gente chega para mim com essa dúvida, né? É uma das coisas mais perguntadas aí. Poxa, aquela frequência funciona, 528, enfim. E eu sempre falo, né, Farrell, que eu sou muito arrogante. Nas minhas palestras eu dou bom dia, eu falo, sou arrogante. Por quê? Eu não acredito que um ser humano é frequência. Eu acredito que o ser humano é uma soma de frequências. Assim como um violão tem 6 cordas e a gente tem que afinar as cordas do violão para que saia uma música em harmonia, nós também temos essas cordas, somos um instrumento com várias cordas, aliás, e quando a primeira corda começa a desafinar, ou seja, com a primeira doença, a primeira dor, etc., o primeiro desequilíbrio, as outras cordas começam a desafinar também, né? Então, mas no geral, Toshi, faz bem ouvir a música lá do YouTube? Calma. Se você se sente bem ouvindo aquela frequência, ouvindo aquela música no YouTube, show. Agora, se você quiser por uma questão mais técnica, Toshi, eu quero a frequência que eu ouço lá no YouTube é 528. Tem 528? Vou quase que garantir que não, porque eu já baixei mais de 100 vídeos ali, o áudio, fiz teste no osciloscópio lá. Não tem. Então, e outra, será que todo mundo sabe o que é Hertz? Você compra alguma coisa que você não sabe o que é? Né? Se você nunca viu uma banana, eu te ofereço uma banana, certo? Você já vai comer logo de cara ou você vai pelo menos perguntar para alguém o que é, né? É a mesma coisa, então tem que ter um pouquinho de cuidado, né? Então, outra, se eu crio uma música na minha casa
e eu coloco ele no YouTube, vai ter uma coisa chamada compressão. Ou seja, imagina, o YouTube, sei lá, quantos milhões de vídeos e áudios são colocados lá diariamente. Para eles comportar, estocar tudo isso, armazenar, teria que ter um negócio do tamanho de, sei lá, do Sol, né? E não dá. Então eles vão diminuir esse arquivo. Para diminuir esse arquivo, eu tenho que perder alguma coisa. E a primeira coisa que vai são os picos das ondas. Ou seja, aquela onda que era de um jeito já não é mais. E aquele formato de onda é onde vai interagir com você, com sua pele, com sua audição, com tudo. Então, por isso tem que tomar cuidado. Então, se for para uma parte técnica, eu posso ouvir aquela coisa que estão me prometendo no nome do YouTube? Aí não funciona, aí não é legal. Mas se você está ouvindo aquilo e te faz bem, independente do que está escrito lá, porque a maioria dos canais que colocam músicas e frequências lá de meditação, etc., é mais para ganhar dinheiro ali com. Mas o famoso clickbait. É isso, né? É isso que funciona. Tem uma musiquinha agradável, ali, uma melodia e tal, né? Mas é isso que você explicou, é interessante, porque já tem que ter um cálculo. Sim. Porque você sabe que você vai ter aquela perda. Isso. E aí, como o objetivo é estar trabalhando a frequência, acho que a maioria não deve se preocupar com isso. Não, mesmo, né? acho que não. E tem que ser muito chato e muito nerd, né? Então, por eu trabalhar justamente com as frequências do bem e ter estudado isso é mais engenharia de áudio. Então, sabendo que eu vou colocar aquela música, aquela frequência no YouTube, eu passo por um equipamento que vai me dar um ganho maior, sabendo que quando perder vai ficar praticamente no estado normal dela. Ao invés de eu mandar no estado normal, e aí vou ter perda, eu vou ficar com menos som, entre muitas aspas, menos frequências, entre muitas aspas. Fica nivelado. Aí o experimento, você deve ter feito o cálculo, joga no YouTube, baixa de novo e mede de novo. Isso. Para ver se com certeza. Faz a prova dos 9 ali, né? Isso. Não, e chegando nessa parte, né, agora falando a respeito do 528 Hz. O que é o 528 Hz, né? O que é mesmo o 528 Hz? É uma frequência que é considerada como uma frequência de cura, né? Então, por exemplo, na escala natural, na escala musical, a nota Mi, ela está em 528 Hz, né? E muitos falam que o Mi é de miracle, significa miracle, a nota Mi, né? Então, é uma frequência que ela vai trazer a cura, ela vai trazer o equilíbrio, né? Então, mais uma vez trazendo para a parte da curiosidade da numerologia, 528 dá o 6. E o número 6 é o equilíbrio, né? Então, uma coisa bem interessante. Bem interessante mesmo. E aí já ouvi falar também, né? Pô, mas esse negócio de frequência é bom, por que não coloca, tipo, vários alto-falantes no hospital e deixa rolando, né? Vocês já ouviram isso, né? Que ajudaria. Ué, se de repente o diretor do hospital fizesse e não falasse para ninguém, né? Claro. Mas acho que tudo tem que ter autorização, né? Mas a questão é, quanto a diária do cara lá internado é mais interessante do que já curar o cara? Qual que é o interesse? Né? Qual que é o interesse da toda a indústria farmacêutica? Aí, cara, Nossa Senhora. Aí entra num universo, numa batalha que a gente não consegue, né? Que aí já não vai vir muito para um aspecto queremos a cura. Né? E por falar nisso, vocês citaram um lance de arma sônica, né? Sim. Em que consiste isso, né? Na prática mesmo, como é que é manipulado isso para que possa aí trazer consequências, né? Então, e uma coisa muito interessante que aconteceu muito recentemente, algo de 3 a 4 meses atrás, na Sérvia, né? Tá tendo uma manifestação popular lá contra a política, e eles utilizaram uma arma sônica para dispersar a multidão. E é muito interessante também, depois coloquem também no YouTube, arma sônica serve, porque, cara, você vê o vídeo, tá todo mundo quieto, e de repente todo mundo cai pro chão, né? Você vê a pessoa filmando assim, de repente ela tropeça, vai pro chão, né? Aí tem umas outras filmagens por outros ângulos, que tá todo mundo na rua, assim, de repente abre um mar, assim, de gente, né? Cara, ninguém ouviu nada, mas veio o impacto e já derrubou todo mundo. Tanto que os Estados Unidos e a Rússia mandou
pessoas lá para fazer investigação se de fato, né, a Sérvia fala que não utilizou, mas para fazer essa averiguação. Então, você vê, é algo que você simplesmente não ouve, você não tem como se defender, né? Então é algo que, cara, você vai sentir náusea, tontura, você fica perdido, você tem perda de audição, né? Então, você vê, existe a arma sônica e ela é utilizada.